Boa tarde, Brasil. Hoje, dia 9 de novembro, né? Dia 9 de novembro é um suposto sábado do calendário gregoriano e judaico, né? Aí vamos, né, com este tema, o assunto sobre Maomé. Conforme vocês podem ver ao fundo, temos aí uma imagem, né, de um suposto profeta, né, de um suposto profeta fora da Bíblia. Maomé, o último dos profetas. Maomé, o último dos profetas. A priori, quero afirmar que a palavra revelada do Senhor, né? Quando digo a palavra revelada, me refiro ao Antigo e ao Novo Testamento, né? Me refiro ao Antigo e ao Novo Testamento. Então, conforme a palavra revelada do Senhor, Maomé não foi um profeta de Deus, né? Porque Maomé nasceu já depois, né? Já depois dos 600 anos, a partir da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E sabemos pela palavra revelada do Senhor, sabemos que pela Bíblia, a única palavra revelada, santa ou sagrada, né, fora da Bíblia, o Talmud, a Cabalá judaica, né, a Zorá ou a Zorá, né, é uma fraude, é uma mentira e um engano. Isso também ocorre com o Alcorão, né? Isso também ocorre com o Alcorão. Os seguidores desse falso profeta e anticristo, porque ele já nasceu depois da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, em 600, depois dos anos 600. Até então, até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a palavra revelada do Senhor, ela afirma que o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista. Logo, se o último profeta de Deus para a casa de Israel, para, né, o antigo povo de Israel foi João Batista, essa pessoa da qual chamam de profeta Maomé, nem mesmo foi citado na Bíblia. Nem mesmo foi citado na Bíblia. Então, fora da Bíblia, o que vem ou passa, né, é tudo mentira e engano. Assim, né, essa religião, né, a religião islâmica ou muçulmana, não deixa de ser filha da religião judaica, a primeira religião monoteísta, né, monoteísta do mundo inteiro. Ou seja, se na palavra revelada do Senhor nem mesmo foi citado o nome de Maomé, e o último profeta de Deus para a casa de Israel, né, foi João Batista. Todo mundo sabe disso. E para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, né, para o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o trigo ainda no deserto em nossos dias, né, só teve ou terá mais um último profeta, a saber, Cristo. Cristo, o Filho do Homem ressurreto, pelo próprio Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, sobre Cristo, Filho do Homem, em nossos dias. Então,
esse não deixa de ser mais um falso profeta e um anticristo desta religião, da religião islâmica ou muçulmana. Por quê? Porque a palavra revelada do Senhor, ela não mente, não volta atrás. A palavra revelada do Senhor, ela não mente, não volta atrás. Né? Porque todos sabem, principalmente os pseudos ou supostos cristãos, sabem, né? Todos eles sabem que o último profeta de Deus, para a casa de Israel foi João Batista. Então, as profecias, né? As profecias para a casa de Israel se encerrou com o último profeta de Deus para a casa de Israel, que foi João Batista, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E de lá para cá, a igreja de Cristo, o trigo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, né? Só tem um único pastor, né? Um último profeta levantado ou ressurreto por Deus para este tempo ou época. Ou seja, esse falso profeta e anticristo, denominado ou chamado Maomé, o último profeta, o último dos profetas, me faz lembrar a essa igreja que chamam de igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, porque supõe-se, né, que essa igreja no princípio teve também, né, entre aspas, um profeta chamado Joseph Smith. Ou seja, se ambos foram profetas, certamente são profetas do espírito do diabo e de Satanás, o Deus deste século, a partir do trono de Satanás em Jerusalém e no mundo inteiro. Ou seja, os seguidores, né, desta igreja, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que tem como livro o livro apócrifo e anátema, né, esse livro dos mormons, eles dizem que o profeta Joseph Smith, né, seria o último profeta de Deus para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Ou seja, a cada centenário, a cada milênio, né, conforme vem ocorrendo a partir da sinagoga de Satanás, o trono de Satanás em Jerusalém, né, no antigo território de Israel, até os dias de hoje, conforme vocês podem ver e ouvir, olha só, Maomé, o último dos profetas, né? Tem também a suposta profetisa Ellen White, da Igreja Adventista do sétimo dia de Satanás. Por quê? Porque também, né, se criou esse mito de uma profetisa, a falsa profetisa Ellen White, da Igreja Adventista do sétimo dia de Satanás. Ou seja, cada religião tem o seu falso profeta, o falso pastor a quem seguir e obedecer, mas não querem obedecer ao Senhor sobre mim em nossos dias. De certo que, para destruir, né? Olha só quem tá aí, meu filho. Olha, sério? E aí, Otaku, tu tá onde agora? Tá em casa, cara? Deixa eu convidar ele aqui. Eu tô convidando. Ó, o Ian. Ian, meu filho, e aí? Escreve aí alguma coisa aí pro pai.
O Ian apareceu na live, rapaz. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui pra mim poder chamá-lo ele. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Já foi convidado. Olha, quem tá aqui também, a Cris também apareceu. E aí, Cris? Deixa eu subir aqui a Cris também. A Cris e o Ian. Fala, meu brother. E aí, meu brother, tudo bem? Como é que tu tá? Então, gente, dando continuidade, PIN, que é isso aqui, negócio de PIN? Então, gente, se você quer... Olha, agora que eu vi ela aqui, ó, a Cris só de olho. Hoje ela tá quietinha. Essa menina vai virar santa, ó. Hoje ela tá quieta demais, ó. E aí, cadê o Ian? Aí, Otaku. O Otaku, 2 novas mensagens. Me ignorando. Não. Tu não viu? Tu tá com alguma coisa aí, ó. Tu tá fazendo alguma coisa. Porque faz a hora que eu falo aqui no teu nome, ó. Me ignorando, né? Tá certo. Uhum. Ah, eu te chamei aí, tu me ignorando, tá? É você, ó. Deixa eu ver aqui de novo aqui, ó. Olha só. E ela não só me ignora, como ela me rejeita, olha. Foi sempre assim, ó. Eu sou um rejeitado mesmo, ó. Vou convidar de novo. E o Ian não subiu não, olha. Ah, alguém vai subir aí. É ela. É ela. Boa tarde, profeta. Ai, ai, ai. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Rapaz, não tão bem quanto Vossa Excelência, mas estou indo. Não como você, mas gostaria. Aproveita, cai dentro, doida. Profeta, hoje é dia de corote. Tá? Olha aí, ó o Celso. Oi, Celso. Os corotes desapareceram tudinho. Tá tão na sua, pai. Sobe aí, meu branco. Sobe aí, meu filho. Ó o taco. O taco ou não taco? O Arthur Ian. Oi, Celso. Boa tarde, Celso. E aí, meu brother, sobe aí. Eu acho que ele ainda não tem gente suficiente para poder subir, não. Já, pai. Beleza, meu filho. Um abraço aí, tudo bom. Porque aqui em Brasília ele tá lá em Manaus, no Amazonas. E a Cris tá onde, Cris? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, É sério. Seríssimo. Rapaz, hoje mesmo quase que eu compro uma passagem para ir para aí, ó. Porque dia Pronto. 18, Cris, vai haver o encontro aí do G20, né? Aham. Vai haver o encontro do G20. Dia 18 e 19. Eu queria estar aí para passar uns 2 dias lá. Tu sabe onde acontece esse encontro do G20? No centro do Rio. Hã? No centro do Rio. É no centro do Rio, é? Isso. Pois é, ó, quem sabe a gente, eu não sei quantos dias leva de ônibus daqui para lá, tá entendendo? Mas eu estava pensando seriamente em ir lá para ver se eu conseguia chamar a atenção lá nesse evento lá do encontro do G20. Aí no Rio... Você quer chamar a atenção de quem? A tua. Porque todo mundo... É o quê? Como é que é? Se convida, não, chamar a atenção de todo mundo, mas ninguém consegue chamar a sua atenção. Viu? Pronto, gosta sim. Ah, tá certo. Olha o Celso aí, te deu boa tarde, Celso. Tem o Celso. Boa tarde, Celso. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Ô Celso, toda vez que eu chego, o profeta perde o raciocínio dele. Pô, não é, rapaz, eu tava aqui no raciocínio legal em relação aqui, essa situação aqui desse... Porque é o seguinte, a palavra de Deus fala que o último profeta de Deus, o Cristo,
O último profeta de Deus para a casa de Israel no passado, até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, foi João Batista, né? Foi João Batista. Aí minha sobrinha tá vendo desenho, deixa eu descer aqui, senão atrapalha. E o que é? O que é? Ah, tá. Então, como eu estava falando, gente, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, até a segunda vinda do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, sobre Cristo, né? Apareceram aí vários falsos profetas e anticristos, né? Não só para a religião muçulmana, mas também para a religião cristã católica e etc. Entendeu? Logo, eu abri essa live aqui só para esclarecer essa situação, né? Porque fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia, conforme está dizendo aí, né? Maomé, o último dos profetas, né? Mas vamos analisar a palavra de Deus como deve ser, hã? Vamos analisar a palavra do Senhor como deve ser, né? Maomé nunca foi profeta de Deus. Maomé nunca foi profeta do Deus vivo, né? Simplesmente porque da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre Cristo, o primeiro e último profeta de Deus para a igreja de Cristo, né? Para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, é o próprio Messias, o Filho do Homem ressurreto por Deus, né? O Filho do Homem ressurreto por Deus em nossos dias. Então, o Senhor jamais, né? O Criador jamais iria enviar alguém para substituir a seu Cristo, o Filho do Homem, né? Em momento algum, né? Em momento algum, o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, jamais haveria de enviar alguém, seja como pastor, seja como servo do Deus vivo, seja como profeta. O Criador jamais enviaria alguém a esse mundo, né, para substituir a Cristo, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor. Portanto, se para a casa de Israel, né, no passado, o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né, no passado para os seus, mas foi rejeitado, condenado, morto e desprezado, de lá para cá, somente com a segunda vinda do Espírito Santo sobre Cristo, o Filho do Homem ressurreto, né? Este foi, enfim, enviado como último profeta de Deus para a sua igreja, o seu próprio corpo, a sua igreja, a igreja de Cristo em nossos dias, né? Porém, esse espírito do diabo e de Satanás, né? O espírito do diabo e de Satanás, o Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro, a cada ano ou milênio, ele envia vários falsos profetas, falsos mestres, falsos messias, né, para continuar distorcendo e adulterando a palavra do Senhor. Vasculhando a internet,
achei essa pérola do Satanás. Maomé, o último dos profetas, né? Sendo que Maomé nunca foi nem mesmo citado, Maomé nunca foi nem mesmo citado na palavra revelada do Senhor. Ó, o ditador conservador, boa tarde, tudo bem, ô ditador? Também é só ele que tá aí, deixa eu ver se ele quer subir aqui para dar a sua opinião. Boa tarde, ditador. E aí, como é que tá? Ditador, deixa eu convidar ele aqui, eu convidei ele aqui, não sei se ele vai subir aí, né? Boa tarde, tá subindo aí, ó. E aí, ditador, como vai? Boa tarde, boa tarde. Como é que tá o Pará aí? Como é que tá o Pará? Não, no momento agora eu tô em Brasília. E você, tá Brasília. onde? Eu não é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Olha, Isso. ainda pouco subiu aí na live aí uma conterrânea tua, a Cris, conhece ela? É uma aqui. Não conheço não. Ela é Tem daí. tanta gente, né? Ela subiu ainda há pouco. Ditador conservador. E aí, explica um pouquinho mais essa parada aí, por favor. Explicar o quê? Ó, Cheguei agora, eu não vi direito o que tu tá falando. Ditador conservador. Esse é o nome do teu perfil, não é isso? Isso. O que significa? Ditador conservador. Ditador é a pessoa que é ditador, né? E conservador é a pessoa que é conservadora, entendeu? É isso. Explicação 10, ó. Mas aí, você tava. Tinha muito tempo que eu não te vejo, rapaz. Desde 2021 que eu te seguia. Só que eu saí daqui do TikTok no final de 2022. Eu pensei que você não estava nem mais aqui no TikTok. Aí foi, pô, prazer te revê-lo. Eu frequentava muito tua live antigamente. Eu subia aqui, conversava. Só que meu nome era outro. Meu nome era Maurício Conservadoraço. Era tu que soltava aqui, todo cara da esquerda dava o caneco, era isso? Era eu mesmo. Eu lembrei. Lembrou de mim, né? Aí mudou agora. Vou te seguir aqui, tá sumido, rapaz, tu. Voltei esse ano. Eu me lembro que você cantava uma música maneira aí, pô, umas músicas que você inventava aí no violão. Umas músicas bacanas. No violão não era eu, não. Tá entendendo? Não, mas tu fazia umas músicas, não compunha umas músicas? Sim, agora tô fazendo umas, tá entendendo? Eu me lembro. É uma música bacana. Tu mora aí no Rio de Janeiro, é? Moro no Rio de Janeiro. Eu morava no Espírito Santo, né? Eu voltei pro Rio de Janeiro, que é minha terra mesmo. Eu tava morando na época no Espírito Santo. Tu tá sabendo de algo sobre o encontro do G20 aí no Rio de Janeiro, dia 18 e 19? Vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro, né? Diz que a Forças Armadas vai tomar conta, né, de pontos estratégicos, né, da cidade, né? Não é em toda a cidade, é em pontos estratégicos onde vai passar os líderes do G20 e toda a sua comitiva, né? Então vai o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, vão fazer um aparato para a proteção desses líderes. E vai ser no Museu de Arte Moderna, ali não sei se você conhece o Rio de Janeiro, né? Ali no Aterro do Flamengo, né? Vai ser ali. Entendeu? No Aterro do Flamengo, é? No Aterro do Flamengo. Lá que tem um Museu de Arte Moderna. O público não participa, não. O público não participa, né? Não participa, não. Só os convidados mesmo. O público vai ficar do lado de fora. Sei. Entendeu? Beleza, olha. Só os convidados mesmo políticos, né? Sociais também, órgãos sociais, ONGs. Do mundo todo, não só do Brasil, como do mundo todo, né? Eles vão botar um evento desse aqui no Rio de Janeiro, no momento que o Rio de Janeiro está um pouco violento, né? Quer dizer, Rio de Janeiro sempre foi violento, né? E sempre teve evento aqui, né? O Rio de Janeiro é violento. Aqui teve Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano,
Agora vai ter o encontro do G20. Antes teve aquele negócio do negócio da Eco, né? Eco 92. Aqui acontece de tudo, cara. Mesmo sendo violento, tudo acontece aqui no Rio de Janeiro. Rio de Reparou Janeiro. isso? Já, sim. Vai entender. É igual aquele cara que vacila pra caramba, mas tá sempre ganhando presente. Tá sempre Aí o ganhando. cara fala, porra, mas o fulano ali só faz merda, mas todo mundo gosta dele, ele ganha presente, ele é promovido no emprego, vai fazer o quê, né? Vai entender, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é abençoado e escolhido por Deus também. Não é só Jerusalém, não, como dizem, né? Não é só o povo de Israel, não. Eu tenho desconfiança que o Rio de Janeiro está nessa relação, está nesse rol. O senhor já parou para pensar sobre isso? Sim. Aliás, não é só o Rio de Janeiro. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabia que as duas casas de Sião, e quem é o Monte de Sião em nossos dias? O Monte de Sião, na terra de Emanuel, é o Brasil, cara. Não é só o Rio de Janeiro, é todo o Brasil, né? Não só é abençoado, mas será, né? Até parece brincadeira ou uma gozação, mas o Brasil é porque ninguém bota fé, ninguém crê, ninguém crê. Mas o Brasil vai ser o melhor país do mundo para se viver, cara. Eu acredito nisso, entendeu? Eu também acredito, cara. Eu tenho uma coisa em mim, no meu âmago, né? No meu íntimo, né? Sim. Porque o senhor veja bem, muitas vezes a Bíblia, os religiosos das mais variadas religiões que existem no mundo, cristã, seja católico ou protestante, kardecista, muçulmano, judeu, hinduísta, cada um tem seus dogmas. Eu sou um indivíduo que sou cristão. Eu sei que o senhor tem uma certa restrição a todas as religiões do mundo. O senhor já conversou comigo várias vezes sobre isso. Eu não vou nem entrar no mérito da questão e desse assunto, porque eu já lhe conheço, já sei do seu segmento, né, que você segue e a sua fé que você professa. E respeito. Mas eu também sigo o cristianismo do meu modo. Eu não sigo o cristianismo do modo que o pastor prega e que o padre prega, não. O senhor está entendendo? Eu sei. Porque eu acho que certas coisas é tolice. Mas veja bem, minha mãe é evangélica, já desde criança que ela é evangélica. Aí eu falo para ela, já é bem idosa, eu falo para ela que matar não é pecado. Ela diz que é pecado matar. Mas está no 10 mandamento, não matarás. Ué, eu não concordo. Esse não matarás, eu acho que tem uma interpretação. Não é aquela coisa seca da lei, não matarás e pronto. Não. Eu posso matar sim, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, no relevante valor moral, entendeu? Eu posso matar. Eu posso matar por vingança na questão do relevante valor moral. Exemplo, se um indivíduo faz mal para uma filha do outro, o cara tem uma filha adolescente ou criança e o indivíduo faz mal à filha dele e ele vai lá e se vinga desse indivíduo, eu não acho que ele mereça ser preso, apesar de que ele será preso e ele vai para o tribunal de júri. E geralmente o tribunal de júri vai absolvê-lo, com certeza. E outra coisa, eu não acredito que ele vai perder a salvação por esse motivo. Eu acredito que Deus vai até, além de perdoá-lo, Deus vai fazer, sabe o quê? Vai dar um galardão para ele lá no céu, pela coragem dele e pela atitude dele. Ele vai ganhar um galardão por ele ter feito essa justiça aqui na terra. E se um outro indivíduo que não seja parente dessa adolescente ou dessa criança fizer também, eu acredito também que ele não perderá a salvação. Deus vai dar um galardão para ele. Ele vai ganhar, esse vai ganhar mais ainda, porque não foi nem com ele e ele ficou tocado pelaquilo que aconteceu com uma criança ou com um adolescente. O senhor concorda comigo nesse sentido? Parece papo de doido, né?
Até concordaria, até, veja só, a minha posição em relação à palavra revelar. Até concordaria se o tribunal de Cristo já estivesse sido estabelecido. Porque até então tu sabia que ninguém sobre a face da terra poderia julgar a outro, porque está todo mundo contaminado e corrompido, ou seja, está todo mundo no mesmo patamar. Todos são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. É por essa razão que haverá aquela situação do eterno fechar da porta da graça. Então se assentará o tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos de toda a terra, porque somente ele e os seus escolhidos é que poderão fazer isso. Entendeu? Mas tem lógica o teu raciocínio. E, e se fosse anteriormente a minha própria ressurreição, quando eu digo a minha própria ressurreição, porque eu fui levantado em primeiro lugar, para depois levantar os demais. Eu também pensava dessa forma. Eu também pensava, tu entendeu? Eu também pensava do mesmo jeito que tu pensa. Exatamente. Aí tem um filósofo, né, do passado aí, que existiu na Europa, um filósofo alemão, chamado Immanuel Kant. Ele era de origem protestante. Não que ele seja protestante, mas o pai dele era pastor, a mãe dele também era protestante, né? Só que ele é o seguinte, ele fala que ele tem um pensamento que é o tal do dever pelo dever, que nós temos o dever moral, que nós temos que cumprir o nosso dever, independente de que custe a nossa felicidade. Eu também não concordo. Aí ele fala que nós não podemos matar, que nós não podemos furtar, que nós não podemos roubar. Roubar, realmente eu não concordo. Mas furtar, eu até concordo em caso de extrema, tipo assim, um terremoto, um vulcão, um maremoto, uma guerra. Eu duvido, cara, um indivíduo que tem uma mulher, que tem filhos, e o filho dele, a filha dele, criança, tá chorando, passando fome, ele não vai furtar? Ele vai furtar. Ele vai, rapaz. Ele vai deixar a mulher dele com fome, os filhos com fome? Ele vai ficar com fome? Vai não, não vai não, tá? Mas tu sabia que isso, o Estado pré. Tu sabia que o maior impostor, o maior ladrão e usurpador é a própria merda do Estado? Porque o Estado é assim, ele diz que não pode roubar, ele diz que não pode matar, e ele faz tudo isso, tá entendendo? Dando mau exemplo, por exemplo, a quem, como tu deu um exemplo agora forte aí agora, então tem uma mulher, tem seus filhos, ou tem um pai de família, né? Aí acontece qualquer coisa, ele não tem. Ele vai pegar. Então o Estado é muito. Tu sabia que o próprio Estado ele é covarde, ele é omisso, ele é negligente, ô Maurício? O Sim, Estado. claro, é o Leviatã. Isso. Quer dizer, e ele faz isso revestido de poder, ou seja, é um lobo em pele de cordeiro, como qualquer líder político ou religioso que só sabe falar da verdade, mas ele não pratica. Aí o Estado é o seguinte, ele diz, olha, não pode roubar. Mas aí tu vê a roubalheira que faz o PT, que faz a direita, a esquerda, tá entendendo? Aí tu vê a roubalheira, eu não sei como é que eu não consigo. É por essa razão que eu creio numa mudança, e assim que houver essa mudança, então, quando se estabelecer o tribunal de Cristo que haverá de julgar, aí sim, do tipo assim, ó, vai voltar aquele olho por olho e dente por dente. Ou seja, agora não se pode matar, não se pode roubar, não se pode furtar, e isso diz o Estado. Mas o Estado que tem condição de te dar um trabalho para te não passar fome com a tua família, ou ainda que tem condição de te dar de te dar não, te dar um trabalho e uma casa para te habitar com teus filhos, e ele não faz, e ele diz não pode roubar, não pode matar, aí tu por necessidade vai lá e faz isso. O próprio Estado ele é injusto. Ele é Exatamente. injusto. Exatamente, exatamente, concordo com isso.
E eu dei o exemplo da guerra, né? A guerra quem fez? Quem faz? É o Estado. É um Estado contra o outro. Ou o Estado contra a população, quando é uma guerra civil, ou é um exército daquele mesmo Estado lutando contra outro exército, tipo dissidentes políticos ou um grupo guerrilheiro contra o exército. É o Estado que promove, entendeu? E aí o indivíduo pode ficar com fome e ele não vai furtar, ele vai furtar. E de repente ele pode até roubar mesmo, se ele perder a cabeça. Se ele pedir e ninguém der, ele vai furtar, ele vai roubar, porque o roubo é diferente do furto. Então, esse tal de Kant, que tem uma origem protestante, ele segue essa filosofia moral, o dever pelo dever, imperativo categórico. Eu não concordo com isso. Eu não devo seguir uma moral, entre aspas, porque essa moral, seguir a moral pela moral mesmo que ela venha contra a minha felicidade. Aí eu não devo. Entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando de maneira relativa, não de uma maneira absoluta também. Não estou defendendo promiscuidade, esses tipos de práticas, não. Estou falando assim. Quer ver um exemplo? Você está num trabalho e o patrão está te sacaneando, está te esculachando, não está te pagando, está atrasando o seu salário, ele dá tapa na tua orelha, ele dá chute na tua bunda, ele te xinga, ele te humilha, ele te esculacha. Você deve ficar naquele trabalho? Você não deve ficar, não, rapaz. Você tem que mandar ele para as favas. Mas aí, por Kant, no pensamento do Kant, você tem que acordar 3 da manhã, sim, pegar um ônibus lotado, pegar o trem lotado, pegar o metrô lotado e ir trabalhar, porque é o seu dever. O trabalho dignifica o homem. Peraí. Dignifica? Você não está sendo dignificado? Você não está sendo amado? Entendeu? Então eu penso dessa maneira, entendeu? Certas coisas dos 10 mandamentos é bastante relativo, não é absoluto. Tudo bem. Desculpa aí, o Maurício. Só um instante aí, por favor, deixa eu conversar. Opa! Tô na ponte, eu. É a ventania? É o vento? Caralho, ele caiu. Pois é, Maurício. Era o meu filho que tá lá em Manaus e eu tô aqui em Brasília. Aí ele tá, eu acho que ele deve estar fazendo exercício lá na ponte, lá em Manaus. E aí o vento tava interferindo. Ah, é teu filho? É, meu filho, é. Ah, legal, que bacana. Que bacana. Beleza. Tá então bom, eu penso assim, entendeu, profeta? Eu penso dessa maneira. Em relação. Aí eu quis dizer para você o seguinte, que eu interpreto a Bíblia do meu modo e sigo o cristianismo do meu modo. Entendeu? Se eu não penso dessa maneira kantiana, não devemos matar, não devemos roubar, não devemos isso. Depende. Veja bem, depende. Entendeu? Depende muito, cada caso é um caso. Entendeu? E acredito nesse caso do matar, dependendo do caso, você deve ser até ganhar. Eu acho que Deus vai dar até um galardão para essa pessoa no céu. Eu penso assim. Entendeu? Eu penso dessa maneira. Em relação a essa questão aí do Maomé, é religião lá, né, dos muçulmanos. Agora, deixa eu falar aqui esse nome aqui, ditador conservador. Esse nome, eu não tenho capacidade, eu não sou cineasta, eu não sou escritor, eu não tenho capacidade nenhuma para escrever um livro, para fazer uma revista em quadrinho, para fazer um roteiro de cinema, mas bem que eu queria criar um personagem fictício chamado ditador conservador. É lógico, esse nome, ditador conservador, a nomenclatura dele está errada, porque um ditador não pode ser conservador, porque quem é conservador, ele é contra a ditadura e é contra ele é a favor das liberdades individuais, a favor das instituições, ele é contra qualquer tipo de revolução. Mas, no entanto, aqui no Brasil, as instituições são uma merda. A Câmara dos Deputados, o Congresso, o Senado, uma merda, um lixo.
A polícia, infelizmente, tem muitos policiais corruptos nas polícias brasileiras. As Forças Armadas do Brasil tem muitos militares que são comunistas, esquerdistas, positivistas e traidores. Não são todos, não estou generalizando. E aí que eu vou preservar que instituição? A igreja, infelizmente, você vê a igreja protestante, está cheia de pastores de ladrões. Não vou generalizar, não são todos, mas tem muitos. Na igreja católica tem muitos de padre que comete abusos sexuais contra crianças. Entendeu? E são corruptos. A mesma coisa pastores. Não estou generalizando. Eu vou preservar o quê? Que instituição? Vou preservar o quê? Eu posso voltar ao passado e trazer coisas do passado, mas as instituições brasileiras de hoje, a justiça também é um lixo, uma porcaria. Aí eu generalizo. A maior parte da justiça do Brasil é corrupta, tanto que eles estavam vendendo sentença. Então esse personagem, ditador conservador, não existe o nome ditador conservador, realmente, né? Essa nomenclatura está totalmente errada. Quem entende um pouco de filosofia e política vai identificar logo que está errada. Mas a maioria das pessoas no Brasil e no mundo não sabe, pensa que é normal o nome ditador conservador. Eu poderia botar ditador reacionário, qualquer outra coisa, ou qualquer outro nome. Mas eu acho, na minha concepção, que para salvar o Brasil e o mundo, principalmente o Brasil, só um ditador mesmo, seria um militar, e esse militar, não sei se é um general, se é um capitão, se é um sargento, não sei, um oficial de baixa patente, como tenente, ele iria tentar melhorar o Brasil, entendeu? Usando as Forças Armadas e tirando esses corruptos que estão aí na Câmara dos Deputados, no Senado, nas igrejas, essa bandidagem aí, esses traficantes aí que dominam o Brasil, aí, tipo o PCC, Comando Vermelho, essas facções criminosas todas que assolam a nossa sociedade, principalmente as periferias e as favelas do Brasil. Ele também seria a favor da moral e dos bons costumes, entendeu? E acabar com essa pornografia que existe no Brasil, essa prostituição, essa promiscuidade, entendeu? E ele salvaria. Então, isso aí é um personagem fictício que eu criei, mas eu confesso que eu não tenho capacidade para elaborar e criar um livro, uma revista em quadrinho, fazer um filme. Não tenho. Inclusive, essa foto aqui é de um filme chamado Labirinto do Fauno, e esse aqui é o Capitão Vidal. Quem fez o papel desse personagem, Capitão Vidal, foi um ator chamado Sérgio Lopes, é um ator espanhol. É um filme de 2006 e o diretor é um mexicano chamado Guilherme Del Toro. Então é isso, você perguntou, aí agora eu estou te respondendo de uma maneira mais detalhada. Dentro desse tema, o assunto aí que tu falou, que deveria ser um militar, ou ainda... isso, deixa eu te falar aqui, da forma como tu fala, tá entendendo? Tu é bem influente, eu não tenho, agora eu vou dizer vou falar como você, eu não tenho essa capacidade de falar assim como tu fala, mas dentro da Bíblia eu vou te fazer uma pergunta, tá determinado que o Cristo, o Filho do Homem ressurreto, boa tarde, Fris, tudo bem, meu irmão? Tu vai já falar, tá bom? Deixa eu só aqui terminar aqui de falar aqui, porque ele estava falando que seria uma pessoa. Deixa eu te perguntar, dentro da Bíblia, a única palavra revelada do Senhor fala que Cristo, o Filho do Homem ressurreto, ele vai reinar e governar com cetro de ferro. O que tu entende por isso? Porque dentro daquilo que tu estava falando, reinar e governar com cetro de ferro não é nada do que esses crentes ou protestantes aí tá dizendo que... Tu tá entendendo? Reinar e governar com cetro de ferro é mais ou menos nessas condições aí que tu falou, entendeu? Não sabia disso, interessante, né? Tá vendo aí? Tem sim. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu pensava que era o próprio Cristo que viria aqui na Terra e iria governar. Mas é ele mesmo. É isso que eu estou dizendo. No Salmo, tu vai ler Salmo 2, né? O amigo vai ler Salmo 2 e também... deixa eu até pegar aqui,
Enquanto eu vou pegar aqui, vai falando aí, meu irmão, o Frisque. Salve, E aí, profeta! meu brother, tudo bem? Como é que Que tá? saudade do senhor, profeta! É, Caramba! Senti sua falta, hein? rapaz, tu não sabe nem onde eu fui parar dessa vez, ó, meu Eu irmão. vi, eu tava vendo os vídeos, tava lá na Rússia, foi até lá pra Rússia, cara, depois... Caramba, profeta! Depois Pois você me é, explica olha. certinho o que aconteceu aí. Depois você me explica certinho, mas eu vou falar uma coisa aí. Só Aham. existe uma pessoa que é digna de reger essa nação aqui. Só existe uma E, pessoa, eu sei quem é. Eu sei quem é. aham. Ele não é um militar. Ele não é um militar. Eu sei. Aham. Mas, É o Cristo de Deus. É eu o Cristo sei. de Deus, Mas né? isso aí eu tenho um segredo para te falar em relação a isso. Porque tu disse que não é um militar, tá entendendo? E se esse Cristo de Sim. Deus já passou pela vida militar e hoje ele está reformado? De uma certa forma, tem tudo a ver com o que o Maurício com o que o Maurício estava dizendo. Aí um dia desse, eu me peguei, porque tem uma situação, até, para não dizer hilário, engraçado. Tu já ouviu falar do coisa lá da Alemanha, né? Aquele cara lá, ele chegou, ele era cabo. Ele era cabo, entendeu? Tu tá ouvindo, Frisk? Sim, sim. Ele era cabo. E aí, esse Cristo, o filho biológico do rei Davi, para esse tempo ou época, né? Da rainha de Ele Sabá chegou a também. ter... Ah? E da rainha de Sabá também. Isso. Inclusive, na volta, eu passei por lá. Eu passei por lá. Mas eu vou te explicar isso aí também. Porque é o seguinte, esse Cristo, agora, tu vai saber agora de primeira mão, porque tu não sabia disso. Tá entendendo? Aí o que foi que ocorreu? Naquela época, daquele personagem lá, que a gente não pode estar falando muito dele aqui, o espírito segundo Coríntios 4:4 vai dizer que Satanás, o espírito da corrupção, ele é o Deus deste século, né? Desde o seu trono lá em Jerusalém e no mundo inteiro. Ou seja, até hoje ele ainda é. Aí o que foi que aconteceu? Esse espírito da corrupção, ele levantou, né, certa pessoa para fazer o terceiro Reich. Só que ele era militar e ele era cabo. E esse filho biológico do rei Davi com a rainha de Sabá, lá em Manaus, no Amazonas, né, ele também ingressou também. Mas depois saiu, né? Entrou em 86, aí sai, me parece que em 89 ou foi do... Eu sei que a reforma saiu em 2001 ou 2002, né? E essa pessoa teria uma carreira assim meteórica, porque entrou em um ano, em 15 de junho de 1986, né? E aí entrou aluno SD, aí passou, né? Saiu, depois de 5 meses, ou foi 6 meses, saiu CB, né? Cabo, PM, BM, né? Cabo, PM, BM, já na primeira turma de 87. Mas chegou aí chegou nessa posição e depois pegou a reforma. E aí de lá para cá, até então, esse filho biológico do rei Davi, com a rainha de Sabá, ele também estava morto espiritualmente, entendeu? Participou também da morte espiritual praticada pelo primeiro Adão. Muito embora ele seria, ou ele é, o segundo, último Adão, aí ele ficou naquela, tá entendendo? De cabo também. E aí ele fazendo uma pesquisa e tudo mais, mas por quê? Aí a revelação foi o seguinte, é que até então, os espíritos de demônios com o chefe maioral, que é o espírito de Satanás, aquele que tem o poder e a autoridade
e controla tudo e a todos até então, né? Levantou aquela pessoa para fazer o terceiro Reich, E então, como o Senhor gosta de zombar gosto de zombar não. Eu estou agora com o Salmo 2, aí eu vou falar aqui pro menino aqui, mas aqui ele diz o seguinte: aí, nesse caso, como eles fizeram, tipo assim, ó, o inimigo veio, né? O inimigo veio e levantou um dentre o joio para reinar ou para fazer o terceiro milênio. Porque o terceiro racha é o terceiro milênio, não é isso? Tu já leu a história, mais ou menos, né? Dele. Tu tá lembrado? Tu tá sabendo de quem eu tô falando ou não? Sim. O bigodinho. Pois é, ele era cabo. Então fizeram aquele plano, levantaram ele para fazer o terceiro Reich, tá entendendo? Como se fosse o milênio de Cristo, né? E então, por essa razão, o filho do homem, o filho biológico do rei Davi com a rainha de Sabá, também não passou disso. Félix, boa noite, o Félix, tudo bem, meu irmão? Então, fazendo uma comparação, para que isso hoje sirva de testemunho também, Satanás se levanta e cria alguém assim do tipo grande para reinar e governar a terra, mas é besteira. Tá entendendo? Então, o filho do homem, saiba disso, o Frisk, que o filho do homem, tá entendendo? Ele é militar também, só que já não mais na ativa, entendeu? Já não mais na ativa, mas termina sendo militar. Aí vai a favor daquela conversa que a gente estava falando com o ditador. Então diz assim, ó, agora, o Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, os governantes de toda a terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, olha só, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O Criador zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. É aquilo que eu estava dizendo para ele. O monte de Sião é o Brasil, nessa terra de Emanuel, o Brasil, entendeu? Aí então diz: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Aqui já começou a falar sobre essa vara de ferro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Então, eu me equivoquei por assim dizer que ele reinará com um cetro de ferro, mas não está aqui nos Salmos. Se bem que aqui nos Salmos começa a falar sobre esse cetro de ferro, mas está mesmo no coisa, espera aí, ó. Ele reinará com cetro de ferro. Só um minutinho, por favor. Ele reinará com cetro de ferro. Apocalipse, não é, profeta? Em Apocalipse, mas por aqui, ó, tá aqui, tá aqui, 2:26, o versículo de ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará
como a um vaso de barro. É o Apocalipse 2:27. Então, tu tá ouvindo aí o Frisk e o menino e o coisa. Olha só o que diz aqui, ó. Tô ouvindo. Apocalipse 2:27, que está de acordo com os salmos. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então, o reino, o governo milenar de Cristo aqui na terra conforme a palavra revelada do Senhor e conforme o ditador estava falando aí, não vai ser refresco, não. Tá todo mundo esperando não sei o quê, tá entendendo? Mas não é nada disso que os evangélicos ou os religiosos do Brasil e do mundo inteiro, achando que essa baderna, esse descaso, né, essa transgressão, essa desobediência com a lei, com a palavra e com o sábado da criação vai permanecer, né? Não vai permanecer. Oi, profeta, eles esperam o anticristo, né, profeta? É o anticristo que eles acham que vai chegar alguém, vai dar moleza para eles, e esse alguém vai ser o próprio anticristo, né, profeta? Que daí a gente sabe quem vai encabeçar. Quem vai encabeçar, né, profeta? A gente já está sabendo. O anticristo, olha só, ainda hoje, desde antes, o Senhor já tinha me falado sobre isso. Mas deixa eu te dizer, qual é a obra do anticristo? Tu sabe? E ele já está na terra. Hã? Se opor a tudo que é santo, não é? Por exemplo, a obra do anticristo é querer restaurar a lei judaica e restaurar o sacerdócio levita, algo que o Senhor já revogou para todo sempre. Essa é a obra do inimigo. Aí eu pergunto para vocês, quem quer a construção do terceiro templo de Salomão para a volta de sacrifício? Quem quer isso? É o Estado lá que começa, mas é o Estado lá que começa com isso, né? Que está lá no Oriente. Correto. Então o amigo Frisk, mais do que ninguém, já sabe. Então esse anticristo ele não vai aparecer. Essa conversa de que o anticristo vai aparecer é para desvirtuar ou ainda é para descaminhar aqueles que estão predestinados à salvação. Porque até mesmo aqueles que estão... Boris Bike, obrigado aí, ó, o Boris Bike aí, ó. Já convidei até ele para subir. Ô, profeta, vamos falar claramente. A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Sim, só isso aí já diz tudo, meu irmão. Só isso aí já diz tudo, entendeu? Mas um povo cego, surdo e mudo, tá? É por isso que eu sou contrário com esse cristianismo. Com esse cristianismo no Brasil. Mas uma pergunta aqui para o Frisk. Hein, Frisk, mas você está falando que será Israel, né? Mas você vê o atual Estado de Israel. O atual Estado de Israel é laico. Ele não impõe que os indivíduos que lá residem, seja eles israelenses, de origem judaica, que são a maioria, ou de origem árabes, sigam a religião judaica. Eles não obrigam. Tanto que lá em Israel tem os judeus ortodoxos, que são os mais radicais, que são aquelas pessoas que querem seguir a Bíblia e o Torá de uma maneira mais dentro daquilo que eles interpretam, como eu posso dizer? De uma maneira mais rígida, pronto, de uma maneira mais rígida. E tem uma outra galera que já não, que eles seguem a religião judaica, mas não são tão rígidos dentro daquilo que eles seguem. E tem aquela galera que é judeu, étnico, que não é nada, nem na sinagoga eles vão. Tem aqueles que vai na sinagoga de vez em quando, lá tem homossexuais, lá tem lésbicas, lá tem prostitutas, lá tem filme pornô, lá tem festa rave. Lá em Israel pode comprar orégano. Sabe o que é orégano, né? Tanto orégano, a cannabis, como o haxixe. Falei logo, né?
Pode comprar, desde que você plante na sua casa. Quer dizer, você pode também plantar na sua casa também lá, você pode. Só que você não pode consumir no meio da rua. Exemplo, você pode comprar, você pode plantar, mas você tem que consumir na sua casa, dentro da sua casinha, do seu apartamentinho, tá tranquilo. Se você consumir... É um estado democrático, supostamente, entendeu? Democrático. Mas E sabe aí o eu que não é isso, entendo como é que ditador? eles vão querer impor isso se lá mesmo não é assim. Ao contrário daqueles países vizinhos que são muçulmanos. Não estou criticando eles não, hein? Estou falando ao contrário dos países muçulmanos que são teocráticos e que as pessoas têm que seguir à risca o que impõe o Alcorão, o que manda o Alcorão, o que pede o Alcorão. Lá, se a mulher for trair o marido, ela morre apedrejada. Se o cara for homossexual, ele morre apedrejado. Se a pessoa usar droga, morre. Entendeu? Lá não tem negócio de filme pornográfico, não tem prostituta. Pode até ter por debaixo dos panos. Todo lugar tem, não existe. O ser humano é ser humano em qualquer lugar, o ser humano é falho. Mas é muito escondido, porque se descobrirem, dá ruim. A pessoa é condenada à morte, realmente. Apedrejado, decapitado, enforcado. Tá entendendo? Aí eu queria entender isso. Você pode me explicar, Frisk? Como é que Israel vai fazer isso? Se lá é democrático. Isso daí ainda faz parte da grande prostituição de Israel. Israel fazendo esse negócio aí demonstra aquilo que ela sempre fez, e eu quero que o profeta diga logo em seguida, vai confirmar o que eu estou falando. Israel, desde o princípio, essas práticas aí, Israel já fazia desde lá no Antigo Testamento, como os profetas já denunciavam. Essa prostituição com esses deuses estrangeiros, com essas práticas do tipo. Então faz parte dessa nação pecaminosa de Israel, né, ter essas prostituições. Então tem isso daí. Só que vai chegar no tempo, né, onde que de fato ela vai mostrar e vai começar a impor aquilo que ela está predestinada a estabelecer, né? E que o profeta vai falar certinho. Então o profeta, acho que ele tem mais propriedade que eu para explicar esse assunto aí. Profeta, o que você está querendo dizer o seguinte, que hoje eles são democráticos, mas no futuro eles não serão mais, vão ser igual uma Arábia Saudita, tipo a Arábia Saudita é hoje. Não é isso não. Deixa eu te falar. O Brasil, olha, eu vou dar um exemplo aqui do que o Frisk está querendo dizer. Tu crê que o Brasil é um país democrático? Tu crê que o país é um país democrático, é livre, é democrático? Eu vou te dizer que não. Antes mesmo que tu dê a resposta, eu vou te dizer que não. Por exemplo, aqui no Brasil, eu sou obrigado a votar até com 70 anos. Isso é democracia? Não. Lá nos Estados Unidos, vota quem quer. Uma outra situação, se eu quiser me candidatar aqui no Brasil, a qualquer pleito, sem estar vinculado, alienado ou ser cúmplice de um partido, eu também não posso. Lá nos Estados Unidos, qualquer um lá pode se candidatar, sendo cidadão americano, até mesmo a presidente. Então eu pergunto, o Brasil é um país democrático ou é só uma farsa, uma fraude, o ditador? Acho que é só uma fraude. E não é só isso, não. A justiça, esse STF, sempre foi uma fraude, hoje mais ainda. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura disfarçada, uma democracia totalitária. Isso, é verdade. Então, isso ocorre também com a nação pecaminosa de Israel. Tá entendendo? Essa suposta democracia, essa suposta liberdade lá, é tudo uma farsa, é uma fraude, entendeu? Agora, o que a gente estava falando é que Israel, como anticristo, o filho da... Diga, meu irmão, diga. Não, mas também, só para completar, esse ponto aí também tem aquele ponto, né, que eu falei, que o profeta bem sabe, o profeta denuncia sempre que Israel, historicamente, sempre teve essas práticas também, né, profeta? Essa prostituição com deuses estrangeiros. Claro. E ela nunca abandonou essas práticas imundas, essas práticas assassinas, essas práticas terroristas, essas práticas sanguinárias. Lembra quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse, né?
Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas, né? Então, o povo não acorda, o povo não quer acordar, o povo não quer despertar, que a grande prostituta, né? A grande prostituta é a Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou ainda Velho Continente. Não querem acordar. Agora, a gente estava falando de Israel na condição de anticristo e de filho da perdição. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que o primogênito filho de Deus, no passado, foi Israel. Então, só é o filho da perdição aquele que um dia foi filho de Deus, conforme a própria palavra revelada. Agora, essa questão de Israel ser o anticristo, né? Por que o Israel é o anticristo, o filho da perdição? Israel tem tudo preparado, tem sacerdotes levitas, quando não pode haver mais. Só para vocês terem uma ideia, o sacerdócio de Cristo, o filho biológico de Davi, com a rainha de Sabá, a rainha Maqueda da Etiópia, o sacerdócio dele é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei de Sião, o cetro de ferro para Cristo e os seus escolhidos reinar e governar o mundo inteiro, não é a lei judaica. Então, quem é o anticristo? Senão aquele que está querendo fazer retornar algo que Deus já destruiu, já revogou ou tornou extinto para sempre. Porque o espírito do anticristo, através da nação pecaminosa de Israel, conforme determina ou diz a palavra de Deus, né? O anticristo é aquele que é a oposição de Cristo. Por exemplo, digamos que o Frisk ou o Maurício é o Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus em nossos dias. Qual é a obra de Cristo na pessoa do Frisk ou na pessoa do ditador? Qual é a obra de Deus por meio desse Cristo, seja o Frisk ou seja o ditador? É restaurar o reino de Deus, né? Construir a nova cidade de Jerusalém no meio da terra em Sião, a terra de Emanuel, o Brasil, né? O teu sacerdócio não é aquele sacerdócio do passado, o sacerdócio na ordem dos levitas. Então Israel está querendo trazer algo que não existe mais. Ou seja, Israel está querendo restaurar a lei judaica, a lei de Moisés, uma lei já revogada ou extinta para sempre, e está querendo construir o terceiro templo de Salomão. Para quê? Para praticar o holocausto de animais. Ou seja, e então o Senhor Jesus Cristo morreu em vão. Eles querem invalidar a condenação e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o anticristo é aquele que rejeitou a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas quer restaurar uma lei que já foi revogada ou feita extinto para sempre. Deu para entender, o Maurício? Entendi, mas ele quer revogar os 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos nunca foi revogado, entenda. É assim, ó. Quando Deus escolheu, presta bem atenção, quando Deus escolheu o antigo povo de Israel no passado, né? Aí escolheu Israel para que Israel fizesse a obra de Deus no passado por meio do sacerdócio levita. Amparado pela lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei judaica dos 613 mandamentos, né? Mas todos os profetas que Deus mandou, porque Deus falava com Israel, Deus reinava,
né? Deus reinava por meio de Israel através dos seus servos, os profetas. Mas Israel, ou Jerusalém, Maurício, matou todos os profetas. E antes da morte do último profeta de Deus para a casa de Israel, por meio de quem o Senhor falava ou reinava Israel, e Israel tinha que reinar, né, sobre as demais nações vizinhas da terra naquela época. Israel reinava por meio da lei judaica, a lei dos 613 mandamentos, né, com o sacerdócio levita. Dentro desse contexto, para a casa de Israel na época, tinha o templo de Salomão, onde se fazia sacrifício de animais. Porém, com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o Verbo se tornou carne, né? E aí foi revogado essa lei. Foi revogado a lei, foi revogado o sacerdócio levita. Mas Israel tem tudo preparado. O Frisk aí pode contar muito bem. Israel tem tudo preparado para construir o terceiro templo de Salomão, para permanecer praticando o holocausto de animais pelo antigo sacerdócio levita, né, através da lei judaica. É um sacerdócio apócrifo, né, profeta? É um sacerdócio apócrifo. Sim. É um sacerdócio apócrifo. Tu é muito gentil nesse caso, porque atualmente ele é apócrifo, mas ele se tornou um sacerdócio anátema. Anátema, por quê? É aquilo que eu disse. Sendo o Frisk, ou até mesmo o ditador, o Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus, vocês não podem mais atuar por algo. É como se vocês estivessem praticando a falsidade ideológica. Tá entendendo? É como se você estivesse praticando a falsidade ideológica. O Cristo de Deus, o ungido de Deus em nossos dias, né? A ele não é permitido de forma nenhuma ou alguma, a ele não é permitido, né, fazer a obra de Deus em nossos dias, pelo sacerdócio levita, né? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que foi morto e imolado lá no passado, ninguém pode quebrar essa regra, entendeu? Max e Marcelo, boa noite. Vocês entenderam? Tu entendeu, ditador, ou não? Entendi. É um pouco complexo, mas eu entendi. Não, parece... É porque eu quero explicar assim tudo de uma vez, e aí eu sei que o Frisk entendeu. Por exemplo, eu vou te colocar agora como Cristo, tá bom? Digamos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos, né? Digamos que esse Espírito da verdade rejeitado por todos, agora ele veio sobre você. Aí ele começa a te revelar, tudo quanto tu deve fazer em nossos dias, né? Então, né, depois dessa revelação, esse Espírito da verdade sobre o amigo vai e te dá e te faz portar a lei de Sião, que é o selo do Deus vivo. Por quê? Porque você, como Cristo do Espírito Santo da verdade, né, jamais pode voltar a atuar por um sacerdócio já revogado ou extinto para sempre. Como foi revogado e extinto para sempre, né, o sacerdócio levita. Mas essa nação pecaminosa de Israel, por essa razão, a palavra do Senhor chama Israel de um povo apóstata, né? De um povo apóstata. É um cadáver ambulante, né, profeta? Gente que vai para essa lei antiga é um cadáver ambulante. Sim. E o que é pior, o cristianismo bastardo, o cristianismo está fazendo a mesma merda, porque tá todo mundo
se alimentando desse pão que o diabo amassou, entendeu? Então, ninguém pode, ô Maurício, mas hoje em dia, fazer a obra de Deus por este que foi o antigo sacerdócio, né? O sacerdócio levita. E a lei mosaica, a lei de Moisés, também foi eliminada. Mas está todo mundo, né, dizendo que estão fazendo a obra de Deus, estão fazendo a obra do espírito de Satanás, o espírito da corrupção na vida de todos. Por essa razão, Israel é chamado de anticristo e do filho da perdição. Então, depois vocês vão lá e procuram saber. Só está faltando o terceiro templo de Salomão ser construído para continuar o sacrifício de animais. Isso não é só uma falta de respeito, isso é uma abominação, isso é uma maldição. Isso é uma maldição que Israel colocou toda a humanidade, porque ninguém pode fazer isso, né? Ninguém pode. E esse templo vai ser construído aonde, profeta? O senhor sabe mais ou menos? O senhor deduz aonde será? Lá no mesmo local onde um dia foi o templo de Salomão. Mas isso não vai chegar a acontecer. O profeta. Isso não vai chegar a acontecer. Mas existe alguma movimentação política e religiosa em torno disso, já em Israel ou fora de Israel? Olha só. Acessa a internet para te ver. O profeta, deixa eu falar um negócio aqui. O profeta, é o seguinte, os judeus estão até fazendo, como que é, aquela manipulação genética para fazer nascer uma vaca vermelha. Olha só. Já nasceu essa vaca vermelha, a vaca vermelha já tem. A vaca vermelha já tem, ela nasceu nos Estados Unidos e tem pelo menos umas 2 ou 3. Mas hoje em dia ela já está lá em Israel já. Está sendo bem cuidada. Manipulação genética, então, né? Oi, diga, desculpa. Manipulação genética, né, profeta? Como? Eles fizeram nascer essas vacas aí através de manipulação genética. Sim, foi. É claro que foi manipulação, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Então, os utensílios, os supostos ou pseudos sacerdotes levitas já estão tudo preparado. Só está faltando mesmo é uma autorização. O que tá colocando o pé na parede aí é porque lá onde foi o templo de Salomão, agora tá uma mesquita do Islã, tá entendendo? Então, o anticristo... até agora não entraram em acordo, né? E tanto é que isso não pode ocorrer ou acontecer, porque senão praticamente ligar o estopim para destruir o mundo. Agora, por causa de quê? Por causa da transgressão e da desobediência de Israel, que caiu, Deus deu carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel, e Israel, sendo o anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, ele quer restaurar algo que Deus já destruiu, já revogou no passado. Entendeu? Mas vem cá, quando isso ocorrer, o senhor já falou que não vai ocorrer, mas eles vão tentar, não é isso? Ou vai ocorrer? Quando isso ocorrer, mas eu estou dizendo que não vai ocorrer. Não vai. Sabe por que eu estou querendo ir lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro agora, dia 18 e 19, tá entendendo? É justamente por causa disso, para ver se eu chamo a atenção. Até porque as duas... Olha só o ditador. Quem é as duas casas de Sião? Diferente de Israel, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? As duas casas de Sião, que é o Brasil, a terra de Emanuel, as duas casas de Sião é a Rússia e a Etiópia. A Etiópia porque a mãe biológica desse Cristo que nasce no Brasil, né, a Etiópia será agraciada, até porque a Etiópia tem, digamos assim, a rainha Maqueda, filha, que veio de mim,
tá entendendo? Que veio de mim, porque ela ouviu a sabedoria de Deus no passado, através de Salomão. Nós temos aqui no Brasil nasceu o Cristo, que tem sangue etíope, que é pai da rainha Maqueda filha, né? Para quem acredita na palavra de Deus e assim, mais ou menos naquele estilo de reencarnação, tá entendendo? A rainha Maqueda filha também está no Brasil. E a Rússia atualmente, né? É a única nação que está contra, todo mundo está contra a Rússia. E aí foi por essa razão que Deus me levou até aquela nação, aquele país, né? Como um espião, né? Como um espião de Deus, para ver o que realmente falavam, porque quem está de fora da Rússia só coloca a Rússia como Satanás, entendeu? Quando o Satanás, ou o trono de Satanás é a Jerusalém de baixo. O trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, conforme a palavra revelada do Senhor, esse trono de Satanás é Jerusalém. E Israel, né, ou Jerusalém, é a mulher prostituta, caída e divorciada de Deus, que está sentada em cima da ONU. É ela quem controla e domina tudo. Tá entendendo? Então, como ungido do Senhor para esse tempo ou época, ele já me revelou toda essa situação, né? E é isso que eu tenho que fazer. Só que pela incredulidade do povo, né? Agora é que eu percebi, né? Porque eu tô aqui em Brasília, né? Já fiz alguns cartazes, né? E aí eu teria que estar aí no Rio de Janeiro, mais precisamente no dia 17, porque dia 18 e 19 eu queria participar, né? Nem que seja como público, distante, tá entendendo? Mas mostrando aí, porque a revelação é o seguinte, eu devo apresentar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, devo apresentar as duas casas de Sião, né? Porque Israel já não é mais povo do Senhor. Então, o povo do Senhor, a segunda casa da eterna glória de Deus, é Sião. E Sião, o monte de Sião, está na terra de Emanuel. E quem é a terra de Emanuel? O Brasil, entendeu? Essa é a segunda ou a última casa da eterna glória de Deus. Por quê? Porque Israel foi glória, né, temporã ou temporária. Mas esse Israel apóstata, esse Israel caído, esse Israel prostituto, está querendo reviver algo que é abominável para o Senhor. Por quê? Porque o Cristo, a lei de Cristo é a lei de Sião, selo do Deus vivo. E o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Mas Israel quer restaurar toda essa porcaria, essa merda. Tu entendeu? Eu estou aqui vendo aqui no computador, está escrito aqui, a cúpula do G20 social, que tem várias, eu vi na televisão que vai ter vários fóruns. Essa daí aconteceu no Ceará. Não. Que era do Rio de Janeiro. Não. O G20 social, o Lula, ladrão, pediu para que inclua essa questão de um fórum social também. Não ia ter, para combater a fome, a miséria, essas conversas fiadas, desigualdade. Então, pela primeira vez, eles vão abrir um fórum sobre o G20 social. E vai ficar... Aí as inscrições estão abertas para o público em geral até o dia 12 de novembro. Creio que tem que entrar num site chamado G20 Brasil 2024 para o senhor chegar lá e poder entrar e participar. Isso vai ter que se inscrever até o dia 12 de novembro. Que dia é hoje? 11, né? Escrever hoje mesmo. Então, até o dia 12 o senhor pode se inscrever, para o senhor poder ter direito a entrar lá dentro. O senhor poder entrar. E chegar lá, o senhor faz o cartaz do senhor, entendeu? Faz o que o senhor tem que ser feito lá, porque o mundo todo vai estar lá, né?
Sim, sim. Pois é, mas vocês entenderam aí a verdade absoluta do Senhor para esse tempo ou época? E porque Israel é o anticristo? Perfeitamente, perfeitamente, profeta. E uma pergunta, meu profeta. E o que o senhor está achando aí dessas últimas ações de Israel, matando geral lá na Palestina, entrando em guerra lá com o Líbano, com o Irã? O que você acha dessas movimentações aí? O senhor sabe quem seria? Seria dali de Israel mesmo? E isso o senhor acha que está próximo a acontecer ou pode durar 100 anos, 200 anos, já que o senhor é profeta? Esse anticristo, esse indivíduo que vai lá de Israel, que será... É o próprio Estado de Israel, irmão. É o próprio Estado. Entendi. Entendi, É o próprio Estado. Né? Mas o profeta, então... Vai aí em Êxodo 4:22. Já tu tem acesso aí à Bíblia aí? Por que ele é o filho da perdição? Vai em Êxodo 4:22 aí, ó. Que aí tu vai entender. Ele é o filho da perdição, ele é o próprio anticristo. Porque o filho da perdição só é filho da perdição quem já foi filho de Deus no passado. E só é o anticristo aquele que quer trazer algo que Deus já eliminou por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez e condenaram ele injustamente, a peso de mentira e do engano, mataram ele, né? Ali eles deram um tiro, não foi só no pé não, foi no corpo inteiro. Porque quando eles mataram o Senhor Jesus Cristo, aí ocorreu que o sacerdócio levita, o sacrifício de animais, o templo de Salomão foi destruído, a lei mosaica foi destruída. Mas tu entra na internet aí, já que tu tá olhando aí a internet aí, Israel já está todo preparado com sacerdote levita, com os utensílios, com a menorá. Só tá faltando, já tem até a vaca vermelha. Só está faltando mesmo o templo. Então, isso é ser anticristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo eliminou toda essa merda. Tu entendeu? Sem contar que o Senhor Jesus Cristo eliminou tudo isso. Agora, o sacerdócio de Cristo, desse Filho do Homem ressurreto por Deus em nossos dias, o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei é a lei de Sião, o selo do Deus vivo. O que deve ser construído é a nova cidade eterna de Jerusalém no meio da terra, dentro da terra de Emanuel, aqui dentro do Brasil. Mas o terceiro templo para sacrifício de animais, o terceiro templo de Salomão, isso é uma aberração, é uma abominação. Ninguém pode construir, nem mesmo Deus, descendo do céu na terra, ele não pode construir esse templo de Salomão para fazer sacrifício, entendeu? Mas isso a nação pecaminosa de Israel quer que volte. Então, isso é ser anticristo, tu entendeu? Agora entendi. É o próprio Estado já. Interessante. E muita gente prega que o anticristo seria um indivíduo, um homem, né? Não. É conversa fiada. É conversa fiada. Até a Record passou uma novela, né? Uma minissérie, né? O anticristo, lembra? Passou aí, não sei se o senhor vê TV. Mas ali é tudo fajuta, ali é tudo uma fraude, é uma farsa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nenhum homem sobre a face da terra, nenhum homem, o Elon Musk, o cara mais rico do coisa, tá entendendo? Ele não tem interesse em querer construir um templo de Salomão para sacrificar animais. Vai ver que ele nem acredita em Deus e nem em Cristo, tá entendendo? Mas Israel tá tudo preparado, meu irmão. Tá tudo preparado. Só que não pode acontecer, porque isso é uma aberração, é uma abominação, né? Vai inutilizar, vai revogar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, ele serviu de quê? De palhaço? Só de pensar me dá uma gastura, eu fico perturbadinho.
senhor tá certo, o profeta. E agora eu vou fazer uma Ah. pergunta. O que você acha, por exemplo, desses crentes aí que fica falando que Israel até hoje ainda é o povo de Deus, que Deus ainda tem parte com Israel? Rapaz, agora eu vou fazer que nem o Maurício. Rapaz, todo mundo gosta de dar o caneco, né, Maurício? Tu é doido, né? Eles são uns otários. São uns otários, uns babacas do Satanás, rapaz. O Maurício extrapola logo, ó. Isso aí eu já comecei a pegar do Maré todo. Rapaz, isso é uma abominação. É por essa razão, o Frisk, é que diz lá em Apocalipse que uma besta, um poder maldito, entregou o poder para a primeira besta. Tu vê hoje evangélico, a maioria não, todos os religiosos, principalmente esses evangélicos, né? Eles vão lá levar o ouro, a prata, a terra santa, aí chega lá, deposita tudo, entrega o poder e a autoridade. Tu tá entendendo como é que é? Pega a água do Jordão, né? Isso, e compra tudo da meretriz, é pau, é madeira, tá lá escrito na Bíblia, meu irmão. E quem faz isso? Os muçulmanos não é, tá entendendo? Quem faz isso? Os muçulmanos não é. Quem faz isso é esse cristianismo otário, entendeu? O cristianismo babaca, o cristianismo seguidor do filho da perdição. Tu tá entendendo como é que é? É azeite, é tudo de Israel, tá entendendo? Aí o cristianismo, né, entregou o poder e a autoridade para quem? Para o judaísmo, para Israel, para a nação pecaminosa de Israel, entendeu? E, o profeta, e o que o senhor tá achando dessas últimas ações de Israel aí, matando um monte de palestino, entrando em guerra lá com o Nossa, tem que Irã? parar por esses dias agora, tem que parar, porque Israel já esgotou. Né? Quando Israel matou o último profeta de Deus enviado para a casa de Israel, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, agora Israel deve sumir do mapa, entendeu?